mas que se não for iniciado dia após dia sendo feito, tu nunca vai chegar lá naquilo que tu procura. É quando a empresa investe em conhecimento, né? Porque a receita do que deu certo até hoje não é a mesma que vai dar daqui para frente, porque o mercado é muito volátil, ele muda com muita frequência. Traz a tua vida pessoal, né, para dentro da tua empresa, para dentro do teu negócio, com certeza tu consegue atingir excelência. O dono da empresa não tá se dispondo, não tem vontade de fazer as coisas, porque quem tá trabalhando para essa pessoa vai ter. Estamos iniciando mais um episódio do Insight. E hoje nós queremos falar sobre disciplina nos negócios. No mundo dos negócios, disciplina não é um detalhe, é fundamento. Ela que sustenta decisões, orienta rotinas e transforma intenção em resultado. Nesse episódio, vamos falar sobre como a disciplina impacta diretamente a gestão, o crescimento e a longevidade dos negócios, especialmente em cenários de pressão, incerteza e de alta competitividade. Para esse episódio, hoje convidamos 3 pessoas muito especiais. As 3 premiadas, reconhecidas pela comunidade Frederico Westphalen como empreendedores. E aí nós vamos começar a apresentar então os nossos convidados. Vamos começar com o Jean Riboli. Seja bem-vindo, Jean. Jean, graduado em Engenharia Civil, graduado em Administração e pós-graduado na área de Engenharia. Sucessor da Concreval, empresa familiar do setor industrial, atuante na produção de estruturas pré-fabricadas de concreto e estruturas metálicas. O Jean foi escolhido há poucos dias pela Associação Comercial, votada pelos sócios da Associação Comercial, como Jovem Empreendedor 2025. Parabéns. Seja bem-vindo, Jean. Muito obrigado, Ramir. Boa tarde a todos. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui, podendo conversar com pessoas tão especiais e presentes na nossa comunidade, de grande influência. Para mim é uma honra estar presente aqui com vocês. E muito obrigado pelas palavras. A gente trabalha bastante e é muito gratificante ser reconhecido também pelo que a gente faz. A gente sempre busca fazer tudo pelo melhor e busca sempre fazer o bem. Que legal. Vai ser muito bom ouvir esses jovens, né, Sônia? Falando um pouco, né? Principalmente 2 jovens que são destaque aqui, né? O Vinícius Demarque, né? Faz muito tempo já que nós viemos conversando, que eu queria bater um papo com ele, né? Para entender um pouco mais, né? Como é que essa veia empreendedora, né? E os resultados e o crescimento da empresa já falam, né? Sobre o que você é, o que você representa. O Vinícius é graduado em administração, sócio proprietário da Demarque Movelaria de Luxo e da Demarque Estofados, empresas voltadas ao segmento de mobiliário, estofados e alto padrão. Jovem Empreendedor de 2023. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde a todos, um prazer imenso estar com todos vocês aqui. Ramir, a Sônia, que já são referência há mais tempo, o Jean também comigo nessa caminhada aí de jovem, nesses novos desafios nossos, né? E grandes desafios, né, Ramir? Sabe que é uma luta diária, buscando sempre evolução, inspirando história como a de vocês, a gente com certeza alcança grandes resultados. Obrigado. Que legal, que legal. Vai ser um papo muito interessante, né? Quem está nos assistindo aí pode ter certeza que muita coisa vai ser bacana de você avaliar, né? Fazer uma autoavaliação do seu negócio, como é que está sendo o seu negócio, para você que já empreende, para você que quer empreender. Aqui nós temos 3 pessoas que podem ser muito inspiradoras, tenho certeza, para todos nós. E por fim, minha amiga, minha conterrânea, uma pessoa que eu tenho muita admiração, Sônia Mara Canedese Bastian. Senedese Bastian. Canedese Bastian. Que legal. Empresária, vice-presidente da Tieturbo e sócia da holding familiar, com atuação em governança e gestão estratégica.
em 2025, poucos dias, foi reconhecida como empresária do ano de Frederico Westphalen. Minha diretora regional da Federação, parceira nessa entidade tão importante, né? E seja bem-vindo, Sônia. É um prazer estar aqui, né? Te ouvir, sempre é muito inspirador. A gente já tem esse convívio pessoal, né? Tem esse privilégio, né? Dos bastidores, nas conversas informais, entender um pouco dessa veia empreendedora que você tem. Boa tarde a todos que nos estão acompanhando. Boa tarde, meus colegas. É um orgulho poder estar dividindo aqui, fazendo umas trocas com vocês. Santo Jean, filho de um grande amigo nosso também, da Suzy, ali do Riboli. O Vini também, que alegria estar aqui contigo. Ainda na nossa gestão, quando teve a primeira edição do Jovem Empreendedor, teve a oportunidade de conhecer melhor. E que bom parabenizá-lo agora aqui por ter sido agraciado, né? E é uma grande referência já aí para Frederico. Ramiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra, sabe o quanto, né, a gente tem admiração aqui pelo teu trabalho, pelo teu empreendedorismo, e com certeza é uma inspiração para todos nós que estamos aqui hoje. Então, muito obrigada de coração mesmo. Que legal. Então, vamos começar, né, o nosso bate-papo aqui. E vou perguntar direto para o Vinícius já. Nós vamos falar sobre a disciplina nos negócios. E como é que tu vê isso na prática? Como é que funciona? Como é que significa essa disciplina no nosso cotidiano, no dia a dia? Então, a gente sempre encontra desafios, né? E eu vejo a disciplina muito ligada aos estudos, né? Porque, basicamente, o conhecimento é a ponte para a gente alcançar qualquer obstáculo, né? Então, quando a gente tem conhecimento, a gente pratica o conhecimento, o resultado acontece, né? Eu vejo isso com muita clareza, né? Tanto a faculdade foi algo que foi um pilar, né? Muitas pessoas dizem, mas a faculdade não é tão importante. Muito pelo contrário. Eu vejo que a faculdade abriu minha mente, né? O meu pai já era empresário, mas meu pai operava dentro do chão de fábrica. Então, assim, eu tinha essa visão do negócio. Então, assim, cursos, pós-graduações, tudo isso faz com que você alcance resultados grandes, né? E depois colocar isso em prática e ver aquilo saindo do papel, realmente deixa a gente com o coração muito feliz, né? Então é isso, eu acho que realmente a disciplina na prática é tu buscar conhecimento e executar, né? Porque se não executar, meu amigo, não teremos o sucesso que a gente busca, né? Então eu acredito que é isso. É legal. Inclusive, olhando para o Jean e olhando para ti, né? Foram 2 sucessores, né? O Jean está fazendo sucessão, tu já fez a sucessão, né? Quem sabe no próximo episódio nós vamos falar sobre sucessão familiar, né? Que é um tema muito instigante, né? Muitas pessoas, né? Vai ser muito legal ter 2 pessoas aí que são tem muito sucesso, né, nos negócios e a gente admira, né? Porque a gente sabe hoje, nesse mercado volátil, super competitivo, nós estamos falando de um tema que é super importante, que é a disciplina, né? Tem até uma pergunta, né, que fazem assim, você é disciplinado ou você tem disciplina? Eu não sou disciplinado. Se eu fosse disciplinado, não seria expulso de todas as escolas que eu estudei, né? Aí, ali começa a história, né? Mas a disciplina, quem não é disciplinado, como eu, tem que ter disciplina, né? Tem que exercitar. E não é fácil, né? Porque muitas vezes a gente tem que fazer alguma coisa que a gente não gosta de fazer, mas faz parte, né? E sempre tem uma recompensa, né? Porque se fosse fácil, né? Ninguém tem sucesso se não for difícil, né, Sônia? Né? Porque às vezes pessoas olham para uma empresa e tal, esse cara deu sorte e tal. Não. Aí tem, né? Tem fatores super importantes que às vezes eles são invisíveis, mas são perceptíveis. A gente nota, por exemplo, quando a pessoa tem disciplina, quando a pessoa busca conhecimento, né, Gia? Eu vi a apresentação, né? Tu vai ser o sucessor certinho, né? Porque o teu pai já foi escolhido como empresário do ano. E o dia que ele fez uma fala mediada pela amiga Sônia aqui,
ele contou que fazia aqueles cursos por correspondência, né? E fez 3 graduação. É. Três graduação. Isso é para poucas pessoas, né? Então, a genética já é boa, né? Bom, vamos para a Sônia, então. Sônia, em que fase da tua carreira ou do negócio a falta de disciplina costuma cobrar um preço mais alto? Então, tá escutando o Vini falando ali que traz muita questão de disciplina e se faz uma analogia com o conhecimento, né? E aí tu falou também, nosso colega, quantas universidades, e o Jean também aqui, também eu sei que busca muito, né, dentro da academia, digamos assim, o conhecimento, mas de nada resolve e adianta se toda aquela teoria, toda aquela tua busca, todo aquele teu conhecimento, tu não colocar no dia a dia, né, não colocar em prática, não ter constância no que tu planejou, constância no teu dia a dia, constante nas rotinas de trabalho, né? E eu falo isso porque eu desde muito cedo eu entendi que a disciplina era o melhor caminho para me levar onde eu queria atingir o meu objetivo. E através do quê? Através das metas. Então, no momento que você respeita, né, aquilo que tu te propôs, no momento que tu respeita o teu planejamento, que tu coloca em prática, isso sim é disciplina, essa constância. É fazer todos os dias, se não conseguir fazer o perfeito, mas bem feito. E algo assim que eu sempre carrego na minha vida, é que indiferente de aplauso ou não, se alguém está te julgando ou não, desde que você não desvie o teu foco. Então, isso é disciplina, essa constância, essa repetição, né, em cima do que tu queres, eu acho que isso sim, né, é disciplina. E quando nós trazemos isso para os nossos negócios, e é que cada um, né, tu pode até falar como tu falasse, né, eu não fui disciplinado, eu tenho disciplina, né? Então, eu desde cedo já fui, assim, eu acho personalidade, aquela pessoa mais metódica, né, mais regrada. E também tem uma outra questão que às vezes quem olha de fora acha que isso é rigidez, é teimosia, né? Que sim, a gente entende às vezes que a resiliência é um passo, uma linha muito tênue para teimosia. Mas eu acho essa resiliência, quando tu traz a tua vida pessoal, né, para dentro da tua empresa, para dentro dos teus negócios, com certeza tu consegue atingir excelentes resultados. E quando você não tem isso, não tem o respeito por esse planejamento, não tem respeito por essas regras, por esses fluxos, né? A empresa acaba cobrando e vindo isso para ti de uma forma negativa. Quando? Quando começa a pesar já no caixa da tua empresa, né? Os resultados começam ali a pecar, porque tem retrabalho, porque você não tem uma rotina, porque você não tem um planejamento, porque você não tem um planejamento para os teus liderados, eles ficam perdidos emocionalmente, tu não consegue passar, o gestor não passa, né, essa segurança para essas pessoas dentro da empresa. Eles não sabem o momento que eles chegam, aonde que eles vão se deslocar, por mais que quando você contrata, olha só, essas são as suas demandas. Mas a gente sabe que no dia a dia, tudo muda dentro de uma empresa, nada é engessado, né? Então, esse planejamento que você fez, pode mudar a todo momento. O direcionamento pode mudar, mas o foco tem que permanecer, o objetivo principal tem que permanecer. Fazendo uma analogia simples aqui, o meu destino, hoje, você comentaste, né, eu estou indo a Porto Alegre, e a gente sabe que vai sair daqui, e talvez tu vai encontrar barreiras, vai acontecer situações atípicas, né, mas você vai continuar seguindo a Porto Alegre, tem que mudar um pouco. E quando você dá esse direcionamento dentro da empresa, para os teus liderados, quando você tem essa comunicação com os teus gestores, com os teus sócios, né, com o grupo estratégico ali, tudo é muito mais fácil, tudo é mais tranquilo. Tu tem uma vida muito mais confortável profissionalmente e, claro, com certeza, a tua vida pessoal também. Que uma coisa, né, complementa a outra. Eu acho que a Não tem como disciplina, você né, dissociar Sônia? isso, né? A disciplina, ela alivia um pouco o estresse. Porque quando você não tem disciplina, você não trabalha com uma agenda, né? Tu fica sempre pensando, se eu esqueci de alguma coisa, como é que tá isso e tal, né? Quando você tem a disciplina, que você organiza a tua agenda, né? Você olha todos os dias, a gente cria um protocolo, né? Um protocolo de saber o que eu tenho que fazer e tal, como é que prepara.
E a gente vê hoje muito, talvez um dos erros das empresas, né, é não trabalhar com protocolos, né? Porque, claro, deixa, né, o colaborador ter iniciativa, ser criativo, mas tem que seguir um protocolo da empresa. Senão, daqui a pouco, cada um fala uma linguagem, né? E eu acho que isso é extremamente E importante. aí, Ramiro, a gente acaba complementando isso, achando que tá indo para um lado e querendo cobrar a equipe, mas sendo que tu não passou aquilo que é o óbvio que precisa ser feito, né? Então, lá dentro da empresa, a gente também fez protocolo de todo o processo. Cada colaborador tem o que tem que fazer, sabe o que tem que fazer, inclusive as mensagens padrões que ele tem que mandar para o cliente. Por quê? Porque a nossa empresa tem um formato de colocação no mercado. Nós colocamos de uma forma, como movelaria de luxo, então a gente tem que responder por aquilo que a gente está fazendo. Com certeza. Então, às vezes, a pessoa não precisa ter a cultura perfeitamente, mas ela precisa começar a entrar dentro da cultura, até que aquilo se torne rotina. Isso é importante que tu Né? fala, Verdade. porque a cultura não é da noite para o dia que se estabelece. A cultura de fluxo, processo, planejamento, Uma é construção. aos poucos, é no decorrer dos anos. Peter falava que cultura é após 5 anos. A quinta disciplina é um livro excelente, onde ele fala, né, muito isso. E se você não tem esses fluxos, protocolos, agendas, isso é vida pessoal, profissional, social, né, tu acaba sempre apagando incêndio. Né? E acaba que tu acaba só tendo uma opinião. E essa opinião, os teus colaboradores, tua liderança, também tem uma opinião. Isso não quer dizer que eles não sejam ouvidos. Sempre lá na empresa eu falo, olha só, esse é o planejamento estratégico. Crie, discutem, né? Revisitam, não nada é engessado, mas desde que não fuja do propósito da empresa. Não fuja Da essência. Né, da essência. É isso. Aí tu dá aquela liberdade assistida. O Fabio tem filho, sabe disso, né? Mas se você dá o norte, se você traçar, e isso são os teus valores, isso são os valores que nossos pais estamos te passando. E isso não muda muito dentro de uma empresa. Né? Então, isso tu vai replicar. E essa cultura, todos os dias vai fazendo que passa de geração em geração, né? Seja funcionário, de gestor, de diretor, todos os dias, e isso vai incrementando. Acho que é aí que pega os negócios. Só retornando à tua Tem pergunta. às vezes as pessoas falam que para você ter disciplina e ter ambição, tu tem que ter motivação, né? E sempre diz assim que o líder não tem que estar motivando os liderados, né? Eu acho que os liderados tem que ser automotivação, né? Porque tu tem que definir, né, ações, planejamento e tal, mas ele tem que trabalhar, né, a questão da motivar as pessoas, né? É evidente, né, que tem que ter um processo também nesse sentido, mas não dá para perder muita energia motivando as pessoas, né? Dentro dessa linha aí, Jean, como a disciplina impacta a tomada de decisão e o controle financeiro dentro da empresa? Como é que é lá na Concreval, esses processos aí? Bom, depois de todo esse aparato aí, né? Olha, a disciplina é uma linha bem tênue. Eu, pegando o gancho do que você falou ali, Ramir, sobre ter disciplina e ser disciplinado. E hoje, do jeito que nós estamos no mundo, com muito estímulo, muita informação ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo, tem uma questão também que pega, que é a questão de a pessoa misturar a vida pessoal dela junto com a vida profissional. Que claro, que até um certo ponto algumas coisas são importantes, que nem a Sônia falou, a gente trazer uma pessoa disciplinada. Eu também me considero uma pessoa bem metódica, né? E eu gosto de ter as minhas coisas bem organizadas, bem resolvidas, para mim não precisar pensar com o que eu vou me preocupar. Eu quero já ter tudo definido antes da semana começar, para que não haja embaraços, né? E, por exemplo, a questão financeira é uma coisa que dentro da empresa não se pode misturar. Questão pessoal e questão profissional. Esse é um dos fatores que mais quebram empresas, inclusive. Misturar o pessoal com o profissional. Não ter essa separação bem definida. Então, a disciplina vale... Poxa, a vida vale para tudo. E nesse ponto aí, eu acho que principalmente. Eu acho que tem razão. Quando nós iniciávamos a empresa, 20 e poucos anos, eu e o João, nós tínhamos muito medo exatamente disso, né? Não se mistura PF e PJ, principalmente em termos de caixa. É por isso que muitas empresas acabam, né, quebrando.
não é uma única decisão radical. Eu acredito que são várias atitudes, ações indisciplinares, aos poucos, né, que vai acumulando e acaba na quebra de caixa. Às vezes entra o valor, abrir a empresa, quero empreender, acaba pedindo demissão, já aconteceu, né, de amigos e até mesmo de funcionário, pedir demissão e vou empreender, tá? Recebe lá os seus direitos, né? Abre lá, até entende muito do negócio. O primeiro fluxo de caixa ele acaba botando para a pessoa física. Troca de carro, melhora a casa. E aí acha que isso é lucro. E a gente sabe, Aquele né? dinheiro que tá ali A não gente é sabe dela. que a linha de baixo lá no Mas aí DRE tá vindo é conta. muito mais embaixo, Isso, né? aí tá vindo conta aquela história de empresa rica e Isso! sócio pobre, E né? exatamente isso. Então, assim, entrou o valor no caixa, eu já vou pagar, né, algo pessoal, já vou comprar uma bolsa melhor, trazendo para o lado das mulheres, os homens também. E não eu acredito, assim, que primeiro você tem que fazer, e é por isso, assim, que como é importante um gestor hoje, não é só abrir um negócio e entender do core do negócio. Entender os processos. O processo, a gestão contábil, fiscal, hoje mais do que nunca. Né? Sônia, tu sabe que, desculpa interromper, mas só para contar um passo da minha vida, né? Que a primeiro setor da empresa que eu atuei foi no financeiro, né? Porque o meu pai, tu sabe que ele recebia o dinheiro, ele botava na carteira, né? E tava tudo certo. Então, assim, da forma que ele trabalhava, funcionava, né? E aí eu falei, pai, mas agora tu quer que eu seja teu sócio da empresa, né? E como é que nós vamos fechar aqui, eu formando em administração, como é que nós vamos se organizar com isso aqui? Olha a teoria, ó, botando em prática, isso é legal, ó. E aí eu disse assim, não, pai, ó, pera aí, vamos fazer o seguinte, vamos botar um sistema de gestão financeira. Não é assim, né? Associação familiar, né? Sim. É o maior desafio, né? Quando verdade. E aí, então, assim, eu comecei, até que eu provei para ele que aquilo era importante, e depois ele também não queria mais saber de não ter um financeiro capacitado dentro do processo, né? Porque a gente tinha tudo na mão. É tão bom tu ter um resultado na mão, né? Porque tu sabe para onde tu tá indo, tu consegue olhar para onde tu quer ir, né? Para onde tu quer chegar. Então, essa foi uma passagem aí que fez bastante diferença na nossa empresa também. Até um certo ponto, isso se sustenta, né? Sim. Exato. De acordo com o tamanho da empresa. Chega um momento que é muita coisa para se controlar. É uma certa quantidade de funcionários, uma certa quantidade de processo. E não tem mais como estar em cima de tudo. Se não tiver tudo alinhado e as pessoas não estiverem sabendo como fazer, não tem como dentro controlar. dessa linha, né, do crescimento da empresa, é muito comum, né, a pessoa, o dono da empresa, que começou lá com 1, 2, 3 funcionários, a empresa vai crescendo e ele ainda acha que ele tem que fazer tudo, tem que passar tudo por ele, né? Então, aquela visão perfeccionista, sabe? Então, isso dificulta muito o crescimento da empresa, porque tudo passa pela pessoa, né? Então, tem que haver confiança, claro, tem que capacitar as pessoas, né? É muito comum o cara botar alguém, o dono da empresa é o vendedor, né? Aí ele bota alguém para vender. Aí ele fica olhando, não, mas ele não vende que nem eu. Atira, vou eu lá. Então, isso dá dificuldade para crescer. Mas a Sônia falou antes em constância. E quando falta essa constância, é o primeiro sinal de que alguma coisa vai dar errado? É um dos primeiros erros das empresas? Como é que tu vê isso? Então, primeiro só ali um parênteses, quando tu falava ali até com o Vini, da questão da importância de incentivar, né, as pessoas, os liderados, enfim. Primeiro, ninguém motiva ninguém. A motivação é intrínseco. O que a empresa pode fazer? É criar políticas. Políticas, né, de RH, políticas para fortalecer cada vez mais os vínculos, a confiança, e vem daquilo que nós falamos aqui, se tudo está muito claro, a missão da empresa, o propósito da empresa, o fluxo, o processo, tem claro já no onboard, quando entra na empresa, né, aí já começa a constância. Constância do quê? Olha só, tal dia da semana você entra, você faz a X, Y, Z. Estas são as suas atividades, né? Esses são os clientes que tu vai ter que cuidar. Esta é a nossa carteira. Essa é a nossa experiência. Esse é o jeito da empresa ser. Né? E essa constância tu vai ter que replicar depois. Se é mais do grupo estratégico, é da diretoria, vai ter que fazer essa constância com o teu gerente, com o teu gestor. E o gestor vai fazer com o supervisor vai fazer lá embaixo com o teu liderado.
E se isso se repete, né, é porque ele tem confiança, ele acredita naquilo, ele acredita em quem está lá dando o norte e a coisa acontece. E quando isso não existe, é aquilo que eu falava, a insegurança é total. Né? E quando você só centraliza, a empresa não escala. Porque uma coisa é você iniciar você e mais 2, 3 funcionários, que todos os dias o óbvio é dito através do olhar, né? Através daqueles speech, aqueles rituais muito rápido, né? Tu consegue conversar. Agora, no momento que você já tem 20, 30 abaixo, que você precisa delegar para alguém, né? E se não tem essa constância, não tem esse movimento diário, né? Para as coisas realmente escalar, não tem, a empresa desaba. E principalmente quando tu chega no momento da empresa que você não consegue mais abrir a empresa, gerir, fazer a parte social do negócio, né? A fazer o planejamento estratégico, representar a empresa, correr atrás de algo novo para inovar. De que forma que você vai inovar se você está sempre apagando incêndio? Então, é isso assim que precisa estar claro na cabeça do gestor. Né? Que essa constância ele não pode centralizar nele, ele tem que repassar. E ele tem que confiar. Talvez daí entra aquilo que eu falava inicialmente. Ele não vai fazer o meu 100%, mas talvez o 100% dele é o 70% meu. Né? E aí vai de respeitar, né? O limite de tu respeitar o tempo, né, daquela pessoa que está contigo. E aí vem algo muito mais importante. Será que lá o teu RH conseguiu fazer a triagem correta da pessoa que você queria? Será que as habilidades dele realmente contemplam aquilo que a empresa está precisando naquele momento? Será que a fase de vida dele está de acordo e o momento da empresa? Que é algo muito claro. Pai, eu preciso de uma pessoa muito estratégica aqui no grupo de diretor. Muito estratégico mesmo, tá? E aí, é uma mulher. E mulher dos 25 até os 35 está no auge também de querer um filho, construir uma casa. Vocês acham que a gente vai conseguir, nós mulheres, estar 100% dentro da empresa se nós estamos com um bebê em casa? Então, olha só, no momento que eu precisar de uma pessoa, é um exemplo bem assim, até mulher, né? Mas é algo que eu pensei muito dentro da empresa. E isso não é que eu tô, a Sônia mulher tá falando, não, isso é saber as limitações, exato. Como que eu vou solicitar para ela sair na sexta-feira fazer a região e nas filiais, se ela tem uma criança em casa dependendo dela? Então, é um exemplo assim, bem claro que isso também, assim, como nós temos que cuidar quando nós vamos contratar, né? E aí essa entrega não acontece, a constância não acontece. Aí a empresa também não traz o resultado que tu esperava. Aí acaba pegando nas metas, acaba dando mal-estar com os colegas, acaba carregando nas costas. Agora, De uma dentro dessa certa linha forma. aí, né? Que não é bom para ninguém, né? Não, não, exato. Nem não, para quem está não. ocupando a vaga, porque E o vai ser cliente cobrado. sente daí, o cliente Com certeza, sente, com porque a certeza. agenda falha, né? O Com atendimento não é eficiente também, porque teve ali um vácuo, teve um gap, né, no meio. Então, é mais ou menos nessa linha, né, Ramiro? Dentro dessa linha que você falasse aí também, eu vejo da importância de quando a empresa contrata alguém, de fazer uma análise de perfil, né? Para ver se aquela função que ele vai ocupar, ele tem aptidões para isso. Porque por mais que a pessoa se esforce, seja dedicada, né? Se ele tem, né, um perfil para assumir aquela função, vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo. Até para aguentar a pressão do cara, Claro, né? e hoje... Nesse sentido que é importante, né? E uma coisa que é extremamente importante, né, nesse segmento, a gente nota pelas empresas, né, que vêm crescendo, que vão se destacando, é quando a empresa investe em conhecimento, né? Porque a receita do que deu certo até hoje não é a mesma que vai dar daqui para frente, porque o mercado é muito volátil, ele muda com muita frequência, né? E às vezes a pessoa, né, vou lá fazer um curso, para quê? Eu sei tudo, já tenho uma experiência, né? Só que aí que tem um grande equívoco, né? Se a pessoa não se dispõe a fazer isso, até porque é o seguinte, o líder, o proprietário, ele é a inspiração, né? Se o cara que é o líder, que o cara que é o dono da empresa, ele não se qualifica, ele não vai buscar conhecimento, né? A pessoa que trabalha com ele não tem uma inspiração ali, né? Porque a gente nota, a gente consegue ver quando conversa com empresários, com uma empresa que as pessoas, né? Tanto o líder, o proprietário, as pessoas estão constantemente, né, buscando mais conhecimento, ver o que está acontecendo no mundo, né? Isso faz uma grande diferença. Dentro da hierarquia da empresa, se quem está aqui
senta, quem tá aqui Uhum. deita. Exato, É, exato. Vini, tu Discurso e Se eu- prática, né, Jean? Isso aí. Pá, Se eu- como que você quer excelência no teu trabalho ali, no teu produto, no teu serviço, se você não busca para inspirar quem está ali contigo, batalhando, né? E é É. por isso que é importante, né? No início você dá o pontapé na empresa, né? Tu tá focado no core do teu negócio, quer fazer acontecer. No momento que tu tem um respiro, tu começa a trazer mais alguém para te ajudar. Mas olha só, para esse alguém te ajudar também tá qualificado tanto quanto. Beleza, então, cara, você fica aqui que eu vou ter que ver o que que tá acontecendo ali fora, né? É aquela coisa, é um olho fora, outro dentro, é assim que é o tempo todo, né? E isso acaba respingando também nas pessoas que estão contigo. Sim. Bom, para mim permanecer aqui, para me fazer entrega, realmente eu preciso, né, estar à altura. E acaba criando essa cultura daí, né, de conhecimento, de aprendizado, né? Pelo constante. exemplo, né, Sônia? Pelo exemplo, exato. Se, Exemplo. se o dono da Uhum. empresa não tá se dispondo, não tem vontade de fazer as coisas, por que quem tá trabalhando para essa pessoa vai ter? Vini, como é que tu vê assim a disciplina com relação ao cliente, né? Tu acha que impacta diretamente na confiança do cliente, a disciplina? Com certeza, né? Eu vejo que isso vem muito do meio cultural da empresa, né? O cliente ele está sempre observando, né? O cliente, por exemplo, eu vou falar especificamente ao meu segmento, né? Nós somos uma empresa que se posiciona no mercado como movelaria de luxo, estofados prêmios, né? Então, assim, o cliente ele tem muito relacionamento, né? E ele precisa saber se aquela empresa é uma empresa de confiança, porque ele deposita um grande valor naquilo que ele está comprando, que é um sonho, porque de certa forma ele ainda não vê, ele vê evidências, pequenos espaços, mas ele não vê a casa dele pronta. Então a gente está vendendo um sonho, a gente constrói um sonho para esse cliente, né? E aí, quando ele entra dentro da empresa, ele enxerga como a gente trabalha, os processos que a gente tem dentro da organização, ele, opa, é isso que eu quero para minha casa. Gera confiança. Eles vão Gera realizar o confiança. meu sonho, né? Então a gente precisa ter pessoas capacitadas em todo o processo para eles entregar aquilo que é o propósito da empresa. E o nosso propósito é entregar o que há de melhor imóvel de luxo. Então, assim, os nossos clientes, eles já conversam com outras pessoas que compraram, né? Eles gostam dessa sensação, eu vou ter isso na minha casa, eu vou ter essa sensação de realizar o meu sonho, né? E isso é muito bacana, né? Mas a gente depende de um contexto geral, de toda a equipe. Nós dependemos dos colaboradores que estão na linha de frente, do comercial, trabalhando certo, seguindo o processo, né? Que é aquilo que a gente falou antes, seguindo aquilo que está escrito já. Só realizando, né? Só realizando aquilo que está escrito. E com certeza, eu vejo que os princípios da empresa, quando são bem feitos e bem colocados, bem escritos, eles funcionam bem. Porque esses resultados a gente está conseguindo alcançar, então significa que isso dá certo, né? Eu vejo que assim, a honestidade nas negociações, aquilo que tu prometeu, que está escrito no contrato, tu seguir linha a linha sem deixar nada fora, né? Esse é o principal, né? Então tu ser honesto com aquilo que tu está ofertando, né? Ter um preço justo por aquele produto que tu está vendendo, né? Porque também nós temos uma colocação de um produto de alto padrão. Então a gente tem que ter um cuidado com tudo isso, né? Porque a gente precisa estar dentro do mercado competindo, né? O cliente ele não vai só lá na Demarc, ele vai em todas as outras empresas também. Tem cliente que não, ele já está convincente, já conhece o nosso produto, e isso existe, a recompra, né? Ele já sabe como é que é, só manda vir, né? Eu acho que a gente não fideliza, é difícil hoje fidelizar um cliente, né? Mas a gente constrói a relação de confiança, né? Exatamente. Quando não existe confiança, né? Não existe é difícil negócio. de fazer negócio, né? Porque você não Exatamente. confia na pessoa. E eu acho que o cara entrar numa empresa que ele vê protocolos, que ele vê uma empresa que está organizada, que é limpa, que tem todo esse aspecto visual positivo, Com certeza. isso gera confiança na Com pessoa. certeza. Né? Principalmente quando está falando de alto padrão, né? Que a pessoa sabe que o investimento dele vai ser um pouco maior, né? E eu acho, inclusive, que a disciplina nas organizações é que diferencia as empresas de sucesso, né? As empresas, você sabe que são empresas que têm protocolo, que têm toda uma dinâmica, que segue a risca, né? Que quando tu vai falar com alguém, né, dentro de uma empresa, vai fazer um negócio, e tu nota ali a insegurança que a pessoa não sabe, tu já não quer mais falar com ele, né? Então, isso é muito ruim, né? Tu vai falar com uma pessoa que não tem poder de decisão
E aí vem a questão do empresário, normalmente centraliza com ele, né? Não, deixa que eu vou decidir. Né? Então, se a pessoa está ali negociando e ela não sabe o que ela pode dizer, gera já uma desconfiança. Putz, eu estou falando com alguém que não vai resolver meu problema, né? Na verdade, né, Ramiro, tem aquele livro O Corpo Fala, e isso é muito importante, porque a impressão que as pessoas têm é 30 segundos quando olham para o Vini, para o Jean. Então, se começa a organização já, aparência pessoal. Né? Isso fala muito. Né? Tu não vai querer se conectar e ir atrás de um produto, serviço com o cara que tá todo desalinhado. Desalinhado no sentido não é tá botando uma roupa de marca, não é tá lá com um grife, tá? Não é nesse sentido. Os homens, por exemplo, o corte de cabelo, né, bem feito, a barba, tá cuidado, sempre falo para as meninas na empresa, é uma pele bonita, é uma unha, né, com uma base legal também. Os meninos, então começa por aí. Né? No nosso caso também, que é serviço, pensa, nossos entram dentro da casa do cliente. Então, te cuida desde o alinhamento, né, físico, apresentação, isso, né? Tem o dress code, aí tem a etiqueta profissional, como que eles têm que portar, falar. Claro, gente, a gente está falando aqui de empresa e toda empresa tem problema, a gente procura assim, e por isso que nós somos gestores. É para nós gerir o que é gestão, é o dia inteiro tu gerindo, né, conflitos entre todos os teus stakeholders. Então, é para isso que existe, né? Mas, claro, tem ali, né, todo escrito, tá tudo ali formalizado, entra, né, tem todo um formato ali de trabalho que é feito, que é entregue, né, para essas pessoas. Então, começa ali, aí vai para a tua empresa, como tu falou, um cliente chega, como tu vai recepcionar? Eu cuido desde o cheiro lá na empresa, eu sou muito crítica para isso. É o cheiro, é quando chega, né, o tapete como que tá, a plantinha lá no canto. E eu sou visual também. Isso sou muito visual. Isso vende credibilidade, né, do serviço. Olha só, se tá no mínimo detalhe aqui, tu vai cuidar também, como tu falou, os teus móveis, né, as tuas peças que estão em questão, é o serviço ali do Jean, né? Então, o resto é mera formalidade, um contrato. Eu sempre digo que eu sou ainda moda antiga, assim, o contrato formal realmente é só para registrar os contratos de bigode. O que eu falei contigo, olho no olho, para mim tá certo, mas vamos lá. Vai que amanhã eu não tô aqui. E aí? Quem disse? Você pode mudar que eu falei, né? Então, isso sim, é disciplina, é estar ali, né? Sempre de plantão para que as coisas aconteçam no melhor formato. E aí, quando tu vende isso, né, para os teus, vira cultura. Né? E aí é mais fácil de gerir. Claro que isso inicia lá atrás, né? Então, esse é o compasso. Vini, a disciplina, ela se desenvolve assim, com o tempo ou a pessoa já nasce disciplinada? Foi o que eu falei antes, né? Você tem disciplina ou você é disciplinado? O que tu acha? Olha, até hoje, pelo que eu vi, ninguém nasceu com disciplina, não. Isso se constrói, né? Eu acredito que as pessoas têm propósito, né, de vida, né? A educação que a gente recebe dos pais, né? Isso também é muito importante mas aquilo é você que constrói. A disciplina é você que constrói. Tem pessoas que influenciam, né? Mas dura pouco tempo a energia, às vezes, né? Então eu vejo que isso é uma constância de cada pessoa, dela buscar a evolução, buscar o estudo e executar. Porque não adianta de nada você estudar e não colocar nada em prática, né? Aí o resultado é o fracasso. E se você quer ter sucesso, tem que trabalhar todo dia, estudar todo dia. Até me lembro, Ramiro, de um livro que tu colocou, né? Como influenciar pessoas, como influenciar amigos e fazer negócios, né? Eu não sei por que eu leio todo dia um capítulo daquele livro. Não sei por quê. Mas alguma coisa tá dentro daquilo lá, viu? Tu sabe que no Cell Summit do ano passado, o CEO da Gerdau, no meio da palestra dele, estava no palco principal, ele disse assim, olha, às vezes as pessoas me pedem, né? Que livro você está lendo? Né? E esperando que eu dê, assim, né? Um segredo e tal. De forma mágica. O livro que eu estou lendo, né? Foi escrito há mais de 100 anos atrás. Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E nós, inclusive, vamos lançar esse livro que já está em domínio público. Veja bem, domínio público é quando acontece, quando 70 anos depois da morte do autor. E eu estou relendo esse livro agora e eu consigo imaginar como é que 100 anos atrás
tem coisas ali que são justamente no nosso cotidiano, Com né? tanta tecnologia, com tanta informação que essência não existe, né? muda. Mas é a É só a essência. abordagem, a forma, É a né? essência. E ele você vai falou fazendo que ele lê interpretação. esse livro todos os anos, né? Esse é o livro de cabeceira que vale a pena você ler. Ele disse que muitas vezes lê um artigo, lê de novo, né, para tentar entender muitas coisas, porque é que nem quando tu vai numa manual. palestra, né? A gente vai numa palestra e tu pergunta a pessoa, e daí como é que foi? Tu gostou? Ah, não, o cara falou tudo que eu já sei lá. Só que é o seguinte, uma coisa é tu saber e uma coisa é você botar em prática, né? É muito comum. Eu gosto muito de ir lá nas palestras, ouvir e tal, né? E ficar pensando, puxa, isso aqui a gente não está fazendo, né? Pô, sei, a gente fez um período, não está fazendo, né? Isso é que nem manter uma disciplina, né? Já quando uma pessoa tenta ser disciplinada ou manter uma disciplina e não consegue acertar, onde é que tu acha que está o erro aí? Onde é que está o problema? Eu acho que, se falando de disciplina, o erro normalmente tá. Porque a gente se engana em pensar que nada muda de um dia para o outro. Então, o erro eu acho que está na constância. Que a Sônia bateu muito nessa tecla, né, Sônia? Mas ah, tem que ser uma coisa e tem que ser levada um pouquinho dia após dia. E a disciplina é gerada a partir da criação de um hábito. Então, após você Exato. ter um hábito, desenvolver um hábito, a tua disciplina é o que te mantém cumprindo o que você se comprometeu com você mesmo naquele hábito. Então, de nada adianta ter conhecimento sem execução. De nada adianta eu saber que eu tenho que ir na academia, eu sei que eu tenho que ir na academia e tomar água e comer saudável, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter o resultado. Então, tudo isso está alinhado e eu acho que a falha é nisso. Às vezes a gente dá um boom de intensidade em alguma coisa e aí, cansei, ou errou um dia, agora, também já errei ontem e não vou mais fazer hoje também. E aí que vem a decadência. Dali para diante é só ladeira abaixo. É verdade. Tu Eu acho que falava, realmente não manter essa disciplina, né? Ah, porque eu não fiz ontem, hoje não vou fazer também, né? E tudo é questão de hábito mesmo, né? É a cultura, né? Costuma fazer aquilo e às vezes o cara se perde pelo caminho. Isso é muito negativo. Isso que tu falou é bem importante, Jean, porque tem até a força do hábito, né? É um livro bem levezinho e ali traz várias ferramentas, vários macetezinhos para te realmente internalizar, né, essa disciplina. E quando nós falávamos assim, tu nasce disciplinado ou você adquire a disciplina? Eu tenho um pouquinho aqui de pé de sala de aula, né? E lá atrás, o Piaget, Emília Ferreira, o Vygotsky falava que a disciplina e a personalidade nossa é formada, a disciplina através da personalidade. E que não é só o meio que interfere nisso. Ou seja, não é só a família, não é só onde nós estamos inseridos também aqui. A gente nasce com pré-disposição a ser já disciplinado ou não. Tu pode nascer uma pessoa que não é muito regrado, disciplinado, mas tu tem uma família que te puxa, tem uma família que te apresenta valores desde cedo, que te dá limites, que hoje temos uma geração bem complicadinha, né? Na minha geração, talvez a tua, era muito mais assim rígido, né? Aquela coisa muito mais severa. E aí veio depois uma onda que os pais, não, eu quero dar para eles, quero fazer com eles, tudo que eu não tive, tudo aquelas frustrações que eu senti. E aí a gente perdeu a mão um pouquinho. Né? Então, assim, e aí veio uma geração de pessoas muito imediatistas, que está errado, não é errado, porque hoje não existe também certo ou errado, existe uma forma de um conseguir conciliar e um aproveitar, né? Eu acho essa energia, essa garra de um com o outro, as habilidades, as competências, né? Mas eu acho que foi isso que descambou um pouquinho, como se diz, né? E como tu fala, gente, aos pouquinhos, às vezes tu começa com um turbilhão de coisas e não consegue ter a constância, ter disciplina, porque é muita coisa. Então começa devagar, né? Vamos simplificar para potencializar? Eu acho que esse é o bacana, né? Não vamos começar, quero academia, nunca fui, vou começar já de cara 4 vezes na semana, vou jogar, vou começar com dieta, vou começar... Chega um ponto que o teu organismo não aguenta, porque você não nasceu para ser uma pessoa regrada assim, né? Mas sim, eu acredito muito assim,
tudo muito híbrido, né? E se você já vem com essa disciplina, se você já vem com esse propósito, e agora, que nem vou, não é o momento, mas assim, ó, eu acho que já vem de outras, já entra até a questão de espiritualidade, né? Que você já vem assim com missão, vem com os resgates, tem tudo isso também, sabe? Então é difícil mesmo tu afirmar, né, Ramir, veio, é disciplinado, mas todo mundo tem hoje muitas ferramentas que podem te auxiliar para você ser uma pessoa com disciplina, mesmo sendo disciplinado, É né? verdade. E pode- Existe isso. E eu vejo que pode É. ser cada um com o seu instrumento, né? Eu sempre Exato. carrego o meu junto Olha comigo ali, ó. aqui, Olha que Cada um tem o bacana, seu, viu? né? Olha ali, ó. Não Olha só. existe. Eu sempre Mas eu digo, boto a mão no independente É um bolso do aqui, amuleto, nível, né? né? Um Às amuleto. vezes bota a mão no bolso aqui e Olha vem que uma legal. energia que eu não sei responder de onde que vem, né? Mas tá aí. Mas todos nós precisamos algo maior, né? Uhum. Se for discutir aqui, a gente sabe que nós somos feitos, né, de carne, osso, espiritualidade, pensamento, sentimento, emoção, e é um único corpo. Então, para nós equilibrar isso tudo, isso respinga muito, né? É. E o que nós somos, imagina então, nós somos tudo isso. Aí tu vai para dentro de uma empresa que tem mais 20, 30, 40, 50, 60 pessoas que pensam diferente, se mexem diferente, né? Então, e tu fazer toda essa gestão. Então, tu tem que ser muito disciplinado para te conseguir conciliar isso tudo. Né? É. E se for ver, nem irmãos são diferentes, né? São diferentes. E não vêm na mesma família? Não vêm da mesma barriga? origem. Exceto, às vezes, quem tem os pais. Vem. Eu tenho, São na minha diferentes, né? família, pessoas assim que, com muita situação de problema, que, meu Deus, minha mãe, ela assim, o que eu fiz? Não sei. Então, assim, eu acho que isso daria, acho, para mais um podcast. É verdade. Mas o Jean falou antes em estímulos, né? Tu acha que hoje manter uma disciplina com um mundo com tantos estímulos, com tantas distrações, é mais difícil? Como é que é? Como é que tu enxerga isso? É muito mais difícil. Eu ia até comentar antes que a Sônia estava comentando que lá atrás como funcionava era diferente, era mais rígido. Hoje, principalmente nas redes sociais, né, tem tanta coisa para tu se comparar que em determinados momentos tu pensa, bah, mas essa pessoa já tá assim. Até eu chegar lá eu tenho isso, e daí tu começa a mentalizar na tua cabeça, tu começa a pensar todas as coisas que essa pessoa deve ter passado para estar onde ela tá. Mas é muito injusto consigo mesmo comparar o teu dia 1 com o dia 1000 de outra pessoa. Então, daí entra naquele jargão que tá muito em alta hoje, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Então, a gente tem que mentalizar da forma que a gente conseguir para não se perder na curva com esse tipo de coisa. A comparação é o ladrão da alegria, né? Então, se a gente fica sempre nessa onda de ir na dos outros e não pensar em nós, não, eu vou dar o meu primeiro passo e eu vou começar hoje e manter com a disciplina essa longa caminhada e que a gente atinge o que a gente quer. Olhar pra si e se inspirar em quem tá grande, né? Isso aí. No Mas muito longo bom. prazo, Vinícius, além dos resultados, o que a disciplina pode impactar dentro da empresa? Então, eu vejo muito isso como o propósito da empresa, né? O propósito da empresa, ele abre a mente da gente para a gente olhar o nosso futuro, né? E depois de tudo bem definido, com processos bem colocados, né? Eu vejo que a execução é o ponto fundamental para poder alcançar aquilo que a gente procura, né? Então, essa parte, ela me vem muito com aquilo que tu vai tirar do papel e fazer e colocar em prática, né? Então, assim, os projetos que tu faz, como tu vai desenvolver eles, pré-definir tudo muito bem organizado, né? Porque o futuro hoje, a tecnologia, na verdade, ela ajuda, mas atrapalha de certa forma, né? Porque às vezes tu vem com uma linha de pensamento e uma das questões até que eu pretendo implantar dentro da fábrica, assim que eu conseguir, né? Porque eu ainda sou bem pequeno, mas a gente tá trabalhando para isso. É a questão, eu quero ter um setor de inovação dentro da fábrica. Porque, como o Ramir trabalhava com DVDs e hoje ele vende livros, ele teve que inovar para isso. E da mesma forma, eu penso no meu negócio sobre isso. Talvez hoje eu estou entregando móvel de luxo, mas talvez amanhã depois eu vou ter uma linha de produção de um determinado produto que vai ser o que vai me alavancar. Então a gente tem que olhar para o futuro e ter já mais ou menos predestinado aquilo que precisa fazer para alcançar isso. Porque é um processo, como o Jean falou antes. Não adianta a gente querer pular as etapas e achar que do dia para a noite tu vai ter o melhor profissional do teu lado para ter um setor de inovação funcionando bem. Não é assim, gente. É um processo que demora.
mas que se não for iniciado dia após dia sendo feito, tu nunca vai chegar lá naquilo que tu procura. Então isso é alguns setores e algumas estratégias que eu tô tomando agora dentro da organização, porque eu vejo que o meu negócio tem um potencial muito maior que não está sendo explorado. E eu não vou deixar de fazer o que eu estou fazendo hoje. Não, aquilo ali já funciona, aquilo ali já deu certo. Agora a gente precisa inovar. E a tecnologia eu vejo que ela vem muito para favorecer isso, né? A gente vê a questão de tráfego pago hoje, que é a questão, né, que está desenvolvendo muito bem. Hoje isso é o básico para qualquer empresa, gente. Ter tráfego pago para uma organização, até mesmo para contratar um funcionário. Antigamente lá eu abri uma vaga de colaborador lá, tinha que ir lá no Cine, às vezes não vinha ninguém, né? Porque vem muito fora, às vezes, do padrão que tu tá procurando, às vezes vem muito bom, sabe, é muito... E assim tu consegue já escolher a pessoa certa para colocar, tu já consegue filtrar aquilo que não te interessa, às vezes tu já consegue nem receber, né? Então eu vejo que assim, ó, a tecnologia ela vem em prol do nosso negócio, mas tu precisa estar preparado. Né? Se tu não estiver bem colocado no negócio, pensar em tudo como tu vai fazer, ter desenhado isso do teu negócio, tu não vai conseguir chegar lá. Então eu vejo que agora, nesse momento, para a nossa empresa, e se eu posso dar uma dica para quem tem ideias, é colocar em prática, né? Tirar do papel, colocar em prática e trabalhar dia após dia, porque o resultado vem. Assim como nossa empresa, quando comecei lá, tinha 5 funcionários, hoje nós temos mais de 30 colaboradores, a gente vê que o negócio está evoluindo. Não é só o número de funcionário que indica faturamento e outras coisas, vocês sabem disso, né? Isso é só um detalhe, né? Porque pode ter 100 funcionários, mas eu vejo que, num contexto geral, a gente vem crescendo, né? Espaço fabril, estrutura de organização e, o principal, a cultura empresarial. Já falamos sobre cultura, né, organizacional, é extremamente importante isso, como é que a gente constrói, né, a cultura, e inclusive tem uma frase que eu guardei, né, e volta e meia me remete a situações que aconteceram, em que a cultura também ela é construída de quanto você tolera, né, dentro da empresa, né, funcionário, a forma como ele conduz, como é que ele fala da empresa, né, tudo isso a gente vai tolerando. Às vezes não quer dispensar um vendedor, porque o cara é um bom vendedor, pô, mas ele tem um monte de problemas, né, que pode comprometer, e é muito comum acontecer isso, né. Mas tu falou um negócio bem interessante, né, de criar dentro da empresa, ter um setor de inovação, né. E a inovação, quando as pessoas falam inovação, sempre nos remete à tecnologia. E a tecnologia ela é uma ferramenta da inovação, né? E a gente tem observado dentro da nossa empresa, né, quantas coisas a gente otimizou, né? Às vezes até a forma como você dispõe, né, os livros, como é que tu faz a separação, né? Isso a gente tem, se olhar para 2, 3 anos atrás, é impressionante como a gente evoluiu nesse sentido. Mas para isso você tem que também estimular as pessoas a pensar, né, como é que a gente pode melhorar isso, né? Porque às vezes o dono da empresa reclama, né, que é só ele que pensa em empresa, que o funcionário vem, faz o feijão com arroz e vai embora. Mas tem que ver se ele tem, né, autonomia para trazer sugestões e tal. Tem até uma situação que eu fazia muito, né, Sônia? A pessoa vinha e trazia, Ramiro, aconteceu tal coisa. Na hora eu já dizia, não, pega e faz assim. De um tempo para cá, eu pergunto, escuta, o que tu acha que nós podemos fazer? Mesmo que tu tenha a solução para isso, faz ele pensar também, né? Às vezes a resposta está muito próxima, né? Não, e às vezes até melhor que a tua, né? É muito comum eles isso. estão dentro do processo, a gente está um olhar macro, eles estão um olhar micro dentro daquela operação. Se não vier o que tu queria de resposta, daí tu pode dizer isso, o que tu acha, daí induz a pessoa a ir para aquele caminho, porque às vezes também pode estar desvirtuado. Numa próxima vez que acontecer alguma coisa, ele já vai vir sabendo, não, ele vai me perguntar o que eu posso fazer, né? Mas dentro dessa linha aí, o que a gente criou aqui na Vitrola já há um bom tempo, nós criamos uma carteira de novos negócios. O que a gente pode agregar mais, né, dentro do nosso negócio, aumentar um canal de venda, onde que a gente pode explorar mais isso, né? Porque eu digo o seguinte, que às vezes pode ser cética, né, com relação a algumas coisas, né, que não vai acontecer e tal. Mas a gente tem que ficar sempre atento aos sinais,
né? Porque uma coisa que a gente imagina, se nós, por exemplo, a Vitrol, que era uma locadora de vídeo, ficou pelo caminho, depois foi uma loja de CD, ficou pelo caminho, né? Se eu tivesse... E essa é uma questão que tem muito relacionada ao apego. Às vezes a pessoa tem um apego àquilo ali e acaba morrendo junto, né? Então, isso, no mundo de hoje, tão volátil, que as coisas acontecem, profissões que estão ficando pelo caminho, se a pessoa não tiver esse olhar, né, para mudanças, pode trazer muitos prejuízos. Sônia, a tecnologia, já que estamos falando de tecnologia, ela é mais aliada ou vilã da disciplina no trabalho? A tecnologia, eu acredito que ela é uma aliada quando você já tem os processos, você tem um planejamento estratégico, você tem os fluxos, quando já tem essa cultura muito bem estabelecida. O que acontece, ela vai potencializar isso tudo, né? Ela vai ajudar você a escalar. Agora, se você não tem definido e só tem um monte de ferramenta, dashboard, tu vai ter um monte de dados se você não vai saber por onde começar. Não vai conseguir gerir. Porque hoje tem N ferramentas no mercado, hoje a gente consegue escalar, vender, comprar, agregar serviço através dos chatbots, né? Mas não existe uma liderança robótica, né? Nós vamos precisar sempre tendo pessoas inteligentes, pessoas ágeis, pessoas que realmente estão alinhadas com o propósito da empresa, com os valores da empresa. Ou seja, se você já vem de uma organização, já vem de uma cultura, já vem com os fluxos bem definidos, ela vai potencializar, ela vai empoderar e ela vai fazer a tua empresa escalar de uma forma fantástica. Agora, se você não tem, você perde nos dados, né? Tudo vira só opinião. Aí cada um que tem acesso tem a sua opinião, o setor X tem a sua opinião, acho que tem que ser assim, acho que tem que ser assado, e aquela ferramenta ali no meio, tu não sabe como conduzir, aí ela já começa a acessar o teu cliente, né? E a ferramenta ela fica inteligente através dos dados que você colocar atrás, né? É nós que estamos, né, construindo hoje essas duas mentalidades, né, entre humanos e robôs. Então ela vai sempre pegar tudo que está disposto na rede, né, e vai dar a devolutiva. Então, dependendo do que nós estivermos já pronto, dependendo do que nós estivermos alimentando ela, vai vir a devolutiva. Ou seja, ela potencializa assim muito o negócio se você já está alinhado, se você sabe o que você quer. Do contrário, vai ser um caos geral estabelecido na empresa. É verdade. Bom, para definir disciplina, você tem que definir primeiro a sua ambição, o seu propósito e aonde que você quer chegar. Estamos chegando ao fim de mais um encontro aqui, de um bate-papo muito legal. Tenho certeza que nós poderíamos ir muito mais longe, né? Esse pessoal aqui tem um conteúdo de monte para a gente bater papo. Aqui vamos ter outras oportunidades de falar sobre outros temas que impactam. O Insight foi criado justamente para falar, né, sobre o cotidiano das nossas empresas e a nossa proposta é convidar pessoas que falam da nossa realidade, da nossa região, né, e que a gente olha muitas empresas, vê um nível de crescimento e isso serve como inspiração, que não importa onde você esteja, né? Não é nos grandes centros e nas capitais hoje que estão aparecendo grandes empresas, são nas cidades menores. Frederico é uma cidade empreendedora, a nossa região é uma cidade empreendedora. E aqui nós tivemos hoje o prazer de ouvir 3 pessoas premiadas, reconhecidas pela sociedade, mas eu não vou terminar aqui. Vou dar 15 segundos para cada um. Dá um conselho, começar por ti, dá um conselho para a pessoa começar a praticar disciplina no seu negócio, na sua vida pessoal. Comece. Boa. Comece. Não vou precisar dos 15 segundos. Isso aí, Vinícius. Bom, eu vou falar uma frase aqui que algum filósofo falou por aí. Que o bem sempre vence o mal, né? O mal pode vencer por algum tempo, né? Eu já vi, acho que até o Silvio Santos falando isso daí. E ele é um cara que eu me inspiro muito. E eu acredito que é com isso que a gente tem que trabalhar, sabe? Vai ser difícil, a gente vai tomar muito não, mas o sucesso é garantido quando a gente faz a coisa certa, faz pelo bem das pessoas, a gente vai prosperar, né? É verdade, muito bom. Sônia. Então, como diz Jean, comece, seja leal, seja sincero,
Começa pelo pouco, começa aos poucos e simplifica sempre para depois potencializar. Acredito que isso faz a diferença. E só para fechar, assim, Ramiro, um ganchinho do Jean, quando ele falava assim, que às vezes ele se cobra, né? Nossa, eu gostaria de já estar nesse patamar e eu não estou. Pense quando tu vê nas mídias sociais e muitos dos teus amigos, que às vezes é amigos do Facebook, vão pensar assim, tá? Nunca vão falar o que não deu certo, tá? Uhum. Então, talvez tu fique te cobrando, mas você não sabe o que acontece lá. Então, talvez querem só mostrar algo que é legal, que é bonito. A gente sabe que não é assim na Os vida real. holofotes Na estão vida real, expostos, né? Por na trás da vida cortina, cada um tem a sua... isso, porque todos nós somos de carne e osso, a gente gosta de aplausos. E ninguém aplaude, né? Só coisas boas. É isso aí. Então, hoje deu para vocês entenderem que disciplina é constância, tem dor, né? Tem que fazer coisas que a gente não gosta, mas com o tempo você vai ver que os resultados vão aparecer. E olhando para as empresas que têm sucesso, que crescem, né, que evoluem, pode saber que ali tem disciplina, tem protocolo e tudo que a gente precisa fazer para ter um crescimento consolidado e forte. Foi um prazer de novo estar com vocês aqui. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Tenho certeza que muitas ideias, muitas inspirações podem aparecer na nossa conversa. Muito obrigado e até a próxima.